Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2025, e hoje quero mandar um grande abraço às pessoas que são inscritas no nosso canal e deixem seus comentários aqui no nosso canal. Meu irmão Félix Ribeiro deseja uma boa Semana Santa na paz de Jesus Cristo. Meu irmão João Batista de São Geraldo, aqui é Cida, aqui de Porto Franco, José Bonfim, Ana Santos, o Dorival Luiz Ribeiro, que Deus ilumine a cada um de nós. Meu irmão Valdeci, bom dia, paz de Cristo. Meu irmão Pascoal de Araguaína, Meire Silva, a Silvina Nazaré, ela deixa um recado aqui, bom dia, deixa um comentário, bom dia irmão, que Deus lhe abençoe, estamos muito felizes com a sua evangelização, uma feliz Semana Santa para você e para a sua família. Obrigado, Silvina, é uma grande alegria a gente receber esse tipo de comentário, porque muitas vezes a gente pode cair, na tentação de falar, não, nossos vídeos têm poucas visualizações, poucas curtidas, mas que bom que a palavra de Deus chega e toca o coração das pessoas e a gente é instrumento, canal de Deus para levar a sua palavra. Isso só nos motiva. Então, uma boa e abençoada Semana Santa para você, minha querida Silvina Nazaré. E o Celestino David também. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 13, versículo do 21 ao 33, do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com os discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estavam falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens de fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhes: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, como é que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: dará a tua vida por mim? Em verdade eu vos digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje é muito profundo. O cenário é a última ceia, o lugar onde Jesus se reúne com os seus discípulos, os discípulos que ele mais amava. O momento que Jesus
tinha de intimidade com essas pessoas, com esses discípulos, aquele que ele mesmo escolheu. Jesus vai fazer uma grande revelação nessa reunião entre Jesus e os 12, que um daqueles discípulos entregaria Jesus para ser morto e condenado. Agora imagine, nós estamos reunidos na nossa casa, com a casa cheia de amigos, e ali nós vamos revelar, o dono da casa revela que um daqueles presentes o entregaria à morte. Como é que as pessoas ali reagiriam? Assim também foi a reação dos discípulos. Eles não sabiam de quem Jesus está falando, quem seria esse que faria tamanha maldade. E assim Pedro vai ver que o discípulo João Evangelista, que ele mesmo disse, narra no Evangelho, que era o discípulo que Jesus amava, ele estava ao lado de Jesus. Então Pedro faz um sinal para ele, para perguntar a Jesus quem é. E ali Jesus vai dizer: aquele que eu der o pão passado no molho. E assim Jesus vai, faz como ele havia dito, entrega o pão a Judas, e ali, naquele instante, Satanás entrou em Judas, e Jesus vai dizer: faz o que tem de fazer, executa-o depressa. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Judas foi um daqueles que o próprio Cristo escolheu, aquele que participava ali daquele grupo seleto dos discípulos, aquele o qual conviveu com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu as curas, os exorcismos, mas aquele homem que do convívio de Jesus, Satanás entrou no seu coração e aquele ali iria trair Jesus, iria entregar Jesus aos sumos sacerdotes por 30 moedas de prata. E aqui a gente abre um parênteses porque muitas vezes nós somos esse Judas. Nós achamos a atitude do Judas, como se tem no linguajar popular, se malha o Judas tanto pela sua traição a Cristo, mas muitas vezes esquecemos que nós mesmos podemos ser esse Judas, aquele que traz Jesus. Porque muitas vezes vivemos na igreja, participamos das coisas com Cristo, participamos ali do seu amor, mas traímos o Cristo com os nossos pecados. Traímos o Cristo em verdadeiramente não amá-lo. E assim nós nos desviamos do caminho. Estamos junto do bem, mas escolhemos praticar o mal. Foi isso que Judas fez. Deus deu o amor para Judas, mas Judas escolheu praticar o mal, trair o Filho de Deus, trair o Messias. E o seu fim, todos nós sabemos. Precisamos verdadeiramente, meus irmãos, nos preocupar com essa situação que muitas vezes somos nós mesmos que estamos no papel de Judas, porque estamos vivendo na igreja, mas praticando os pecados, nos afastando de Jesus, traindo Jesus, praticando o mal. E assim, Jesus vai dizer que naquele momento, quando Judas sai, que o Cristo foi glorificado e que Deus foi glorificado nele. Chega o momento para o qual o Filho, o Verbo, veio ao mundo, o Verbo se encarnou para ser glorificado no alto, na cruz. E Jesus vai dizer: vós me procurareis, como disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro vai dizer: Senhor, para onde vais? Para onde eu vou,
tu não podes me seguir agora, mas seguirá mais tarde. E assim nós vemos que Jesus vai preparar uma morada para cada um de nós. Pedro continua: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu te darei a minha vida por ti. E aqui a gente vai abrir um novo parênteses, porque Jesus vai dizer: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que tenha me negado 3 vezes. Há o parênteses que eu quero abrir, porque agora nós nos colocamos no lugar de Pedro. Quando muitas vezes, na hora da dor, do sofrimento, da dificuldade, na hora de nós nos posicionarmos, principalmente no mundo de hoje, principalmente aqui no Brasil, onde as liberdades de expressão estão sucumbidas, onde nós vemos o Frei Gilson ser perseguido pela própria Igreja Católica, porque convida as pessoas à oração, convida as pessoas para estarem juntas 4 horas da manhã, rezando o Santo Rosário. Era para os protestantes estarem perseguindo o Frei Gilson, mas não. É o fogo amigo, é o fogo da própria igreja. É isso, meus irmãos. Essas pessoas negam o Cristo assim como Pedro negou o Cristo, porque se calam diante da injustiça. No momento de mostrar a sua fé, dar testemunho da sua fé, muitos se calam, muitos se omitem, porque querem ser o politicamente correto. E assim, quando a voz da verdade se cala, a da injustiça tem voz. Que nós, meus irmãos, verdadeiramente, nessa Semana Santa, que nós estamos vivendo esse momento, que é o ápice da vida cristã, que é a Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós verdadeiramente escolhamos ser como João, aquele discípulo amado por Jesus, e também ser como Pedro, que muitas vezes, que uma vez negou Jesus, mas depois chorou lágrimas de sangue, porque foi tocado que no momento que mais Jesus precisava dele, ele negou o Cristo. Que nós possamos ser aqueles que possa dizer agora como Pedro, Jesus perguntando para ele: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, que Deus os abençoe.